Olá, caros alunos. Muita gente hoje se indaga por que motivo a filosofia tem sua origem considerada na Grécia Antiga. Será que não existia filosofia em outros povos? Mesmo diante de diversos debates envolvendo algumas discussões a respeito de outras maneiras de filosofar, como a dos orientais, a filosofia tradicionalmente tem sua origem contextualizada na Grécia. Embora grandes civilizações antigas como os egípcios, os indianos, os chineses, eles cultivassem conhecimentos milenares e visões de mundo que também eram bastante sofisticadas. Mas a gente tradicionalmente considera que a filosofia surgiu na Grécia Antiga. Isso é devido a diversos fatores. Vamos falar aqui de 7 fatores. Vamos elencar 7. Existem mais, mas a gente vai elencar aqui só 7 para mostrar por que motivo a gente coloca a Grécia como berço da filosofia. Olha, um dos fatores foi o impulso expansionista durante as viagens marítimas. Por quê? A gente sabe que existiam lendas, que no mar poderiam ter monstros marinhos, então os navegantes eles ficavam com medo de ir mar adentro. Então eles precisavam comercializar, eles precisavam navegar e enfrentar o mar, e ver que não tinha monstro nenhum, fazia com que eles contrastassem a visão que eles tinham, que era repassada pelos poetas, aqueles mitos que eram repassados pelos poetas. Então os navegadores eles acabavam enxergando a verdade a partir do momento em que eles saíam para navegar, que enfrentavam seus medos. Nós vimos que a filosofia surge exatamente quando o discurso racional ultrapassa o discurso mítico. Então por aí vocês veem que as navegações elas também contribuíram para o surgimento da filosofia. Também a gente pode ressaltar o crescimento urbano. A gente tem ali o crescimento das técnicas artesanais, o comércio interno, as artes e vários outros serviços que eram características típicas das cidades. Então você tem ali uma urbanização. Então essas cidades eram conhecidas na Grécia Antiga como polis ou cidade-estado. Mas eu vou falar um pouquinho delas daqui a pouco para vocês entenderem como que funcionava uma polis. Um outro fator influente foi a invenção do alfabeto e o uso da palavra. Olha, gente, a palavra, no início, ela era muito restrita. A Grécia era formada por uma sociedade que era acostumada à oralidade, porque os poetas, eles falavam dos mitos, falavam dos mitos através de suas poesias, dos seus poemas. Eles reproduziam toda a cultura grega. Então, o que acontecia? A cultura oral era muito influente nesse momento. E, aos poucos, essa reprodução cultural baseada em imagens, ela foi caindo em desuso. E aí vai surgir o quê? Um substituto, a escrita alfabética, fonética, que vai proporcionar mais poder de abstração. E como a gente sabe, um dos aspectos fundamentais da filosofia é exatamente a capacidade que o filósofo tem de se abstrair. O que é abstrair? É você não ficar preso no imediatismo, nas aparências e tentar alcançar um conhecimento mais profundo das coisas. Então, isso que é abstração. A matemática faz isso, a abstração. Você pensa no número, você não precisa necessariamente pensar a que se refere aquele número. Isso é uma abstração. Então, nesse momento, quando você tem essa abstração, o uso da palavra, você vai ter uma palavra que vai ser usada não apenas nos rituais esotéricos, que eram fechados. Então, pensa assim no ritual esotérico. Era o sacerdote ali no oráculo, com os deuses, etc. Então, a palavra era usada por eles e pelos poetas, que tradicionalmente eram considerados inspirados pelos deuses. Mas agora a palavra era usada por todos na ágora, na chamada ágora, poderiam lá na praça pública, se confrontar no cotidiano, na política, e aí que vem o outro fator, a criação da política. Porque a política ela exatamente faz o uso da palavra para as deliberações do povo. Então, gente, a gente já viu que democracia é exatamente o governo do povo, então demos seria o que? O povo, E em cada polis, a gente vai ter ali o povo tomando as suas decisões. Então você vai ter leis que vão ser publicadas para o conhecimento de todos têm que refletir sobre as leis, criticar, modificar quando necessário. Então cada um tem um interesse ali e tudo era colocado na ágora. A democracia grega era muito mais simples, porque todo mundo decidia tudo, não é igual a nossa democracia que é representativa, era uma democracia direta. Também ligado a esses dois últimos fatores que eu citei, a criação da política e o uso da palavra, nós podemos também ressaltar que os gregos eles eram estimulados a pensarem por si mesmos. O que significa isso? Pensar com autonomia. A Grécia ela jamais formou um império centralizado. Em vez disso, ela se organizou, como eu disse, em cidades-estado ou polis. Eram cidades independentes, cada uma com seu próprio governo, com suas próprias leis.
Então, essa autonomia fazia com que os cidadãos estivessem cada vez mais próximos uns dos outros e pudessem tomar todas as decisões. A política era um assunto de todos os cidadãos. Entre os povos da mesma época que formaram os impérios, como os egípcios, os persas, os chineses, a situação era muito diferente. Porque você tem ali uma grande influência religiosa, uma produção de saberes que era monopólio, como eu disse agora mesmo, né, dos sacerdotes, né, que era um conhecimento que era restrito a um certo tipo de pessoa, né, pessoas que estavam ligadas aos sacerdotes, né, era sempre em favor do imperador e sempre visava o quê? O controle social. Então você não tinha autonomia do indivíduo, né? Então você tinha uma pessoa que queria permanecer no poder e usava da palavra para isso. As explicações eram determinadas pela visão religiosa e não podiam ser contestadas. É aquela visão dogmática, né? Até mesmo o saber prático, ele era controlado. A gente pensa, por exemplo, os egípcios. A gente sabe que a matemática avançou muito no Egito, né? Mas entre os egípcios, os sacerdotes, eles vão desenvolver um conhecimento matemático, mas esse conhecimento é destinado para registrar e controlar os estoques, né, e os alimentos, etc. E é exatamente aquelas coisas que eram depositadas no templo para construir as pirâmides. Então, era um conhecimento que era considerado até mesmo um segredo religioso. Por quê? Apenas quem era sacerdote ou estava ligado ao sacerdote que poderia ter acesso a esse conhecimento. Então, todo esse controle visava o quê? Impedir que as pessoas pensassem por si mesmas, fossem autônomas, porque eles queriam controlá-las. Na Grécia Antiga, diferentemente, né, a gente vai ter o quê? Um estímulo para discussão sobre os problemas, sobre os rumos da cidade, como eu disse, todo mundo decidia tudo. Tanto é que foi na cidade-estado de Atenas que vai se desenvolver o quê? A chamada democracia, né, que é uma primeira forma de democracia na qual a gente tem as pessoas participando diretamente das decisões. Comparado com outros povos, também a gente pode citar que a Grécia ela tinha como peculiaridade o fato de construir uma cultura pluralista. Por quê? Porque a gente tem, as culturas elas têm, vamos supor, tem uma identidade muito forte, né? Mas no caso do grego, ele é uma cultura que absorve várias outras culturas. Por exemplo, formaram os gregos, a gente tem os jônios, os eólios, os dórios, que vão formar uma cultura unida, que era pelo idioma, né, e pelo culto aos deuses, mas que vai receber diversas influências culturais. E essa pluralidade, gente, é lógico que vai ser um campo fértil, porque você vai ter uma troca de experiências, né? Então você vai ter ali o desenvolvimento do teatro, da literatura, da arquitetura, da escultura e da filosofia, que, como nós já vimos, acabou sendo absorvida pelos romanos, quando eles conquistaram a Grécia posteriormente, né? E os romanos, quando eles conquistam a Grécia e absorvem a cultura grega, eles vão acabar propagando a cultura grega. Então, quando a Grécia é dominada, a gente não vai ter uma destruição cultural, a gente vai ter o contrário, uma expansão cultural da cultura grega, né? Tanto que os deuses gregos são os mesmos deuses romanos com outros nomes, né? E por fim, nós temos uma característica muito presente nos filmes que falam de mitologia grega ou daqueles filmes também que mostram guerras antigas, né? Aquela ideia de que os gregos eles gostavam muito de discutir, de polemizar, briga o tempo inteiro, né? Mas é uma briga saudável, né, gente? Era um gosto pelo debate, pela disputa. É um traço que estava impregnado na cultura grega. Ele vem da própria constituição do povo grego, né? Um povo de guerreiros que muitas vezes teve que se unir, inclusive, com os inimigos para combater, para se proteger. Então, os heróis da mitologia grega, eles representam esse gosto pela luta, pelo triunfo, bem como as disputas esportivas, que vão posteriormente criar os Jogos Olímpicos, né, que até hoje a gente tem presente em nossa cultura. Então nós vamos ter ali a disputa de ideias, né, que vai trazer um espírito competitivo. Então era comum entre os gregos, assim, as pessoas irem para a praça pública começar a debater sobre qualquer coisa, qualquer assunto. E geralmente eram assuntos políticos, decisões que teriam que ser tomadas e as pessoas debatiam mesmo, né? E não era uma coisa estressante, tipo, eu tenho razão. Era uma coisa assim, de debate mesmo para chegar a um consenso, né? Voltando a ressaltar o que eu disse no início, quando a gente fala que a filosofia nasceu na Grécia Antiga, nós não estamos descartando a contribuição dos demais povos, né, para o seu surgimento e sua propagação, como eu acabei de falar, por exemplo, dos romanos, etc. Mas é importante a gente entender os motivos pelos quais a tradição elegeu a Grécia como o berço da filosofia. E eu espero que eu tenha exposto um pouco a partir desses 7 pontos. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.